Eu sempre fui um cara muito curioso. Tem gente que diz que eu sou chato, intrometido, mas o que eu sou é maluco pelo conhecimento e pela investigação. Meu nome é Euclides, mas as pessoas me conhecem como... A cara da câmera! Eu adoro matemática. Matemática, para mim, faz parte da vida. Quando a gente entende melhor alguns conceitos da matemática, a gente passa a enxergar o mundo de outra forma. E por falar em forma, eu vou contar uma história que aconteceu comigo que tem tudo a ver com forma. Olha só. Percebeu? Percebeu a semelhança? Não? É claro que não. Não tem semelhança entre um bebê e um adulto. Pelo menos não no sentido matemático. Agora, se você acha que eu estou enganado, acompanhe meu raciocínio. Vamos comparar um boi com um bezerro. Repare na forma de um boi crescido, adulto, e na forma de um bezerrinho ainda jovem e inocente. Agora veja o que acontece quando a gente compara um retratinho e um retratão. Ou uma maquete e o prédio pronto. Eu sei. Eu sei que você deve estar achando que eu estou ficando maluco, não é? Mas eu não estou ficando maluco, não. Aparentemente, não tem nada a ver essa história de comparar boi e um bezerro com a ampliação de uma foto, ou com a maquete de um prédio e o próprio prédio. O que está por trás dessas comparações que eu estou fazendo é um conceito da matemática chamado semelhança. Semelhança tem a ver com proporção direta. O que é um tipo de proporção? Aí, achei. Proporção direta. A gente percebe que duas grandezas são diretamente proporcionais quando o quociente entre suas medidas é constante. Quer dizer, dividindo uma medida pela outra, o resultado é sempre o mesmo. E quando eu pensei na relação entre o conceito de semelhança e o conceito de proporção, alguma coisa começou a movimentar as engrenagens do meu cérebro. É como se tivessem duas rodas girando aqui dentro, querendo me levar para algum lugar. Alguma memória. Um evento no passado. Um lugar para onde a roda do destino teria me levado um dia. Meu pensamento estava na pista certa. Qual é a relação entre o pedal, a engrenagem e a roda da bicicleta? Aliás, é isso que faz a bicicleta se mover? Certo, Pedro. O movimento do pedal é diretamente proporcional ao da roda. Então, a cada pedalada, a gente tem 2 voltas na roda. A cada 2 pedaladas, a gente tem 4 voltas na roda. E a cada 3 pedaladas, a roda vai dar 6 voltas. E assim por diante. Moleza. É, muito simples. Eu tentei traduzir o que acontece aqui com uma outra imagem. Olha só o que eu fiz. Um gráfico. Aqui nesse eixo do gráfico, eu tenho o número de voltas no pedal. Nesse outro eixo, o número de voltas na roda. Olha o que acontece no gráfico. Para cada 2 voltas que a roda dá, você precisa dar uma pedalada. Então, a cada 2 pedaladas, a roda dá 4 voltas. A cada 3 pedaladas, a roda dá 6 voltas. E por aí vai. Depois que eu representei a relação entre o pedal e a roda, eu pensei o seguinte: será que esse tipo de relação proporcional também não serve para aumentar o tamanho das coisas? Vamos investigar. Se eu pegar um bezerro
aumentar o tamanho dele proporcionalmente, ele fica igual a um boi? Não. Igual a um boi, não. Ele tem antes que desenvolver algumas características para ficar realmente semelhante. Como, por exemplo, no caso do macho, ele tem que desenvolver o testículo, no caso da fêmea, tem que desenvolver as tetas, e ambos adultos desenvolvem os chifres. Aí, então, ele vai ficar semelhante. Peraí, como é que é? Fala isso de novo. Depois de desenvolver, no caso do macho, o testículo, no caso da fêmea, as tetas, e em ambos os chifres, então ele vai ficar semelhante. Ai, semelhantes. Ô Giovanni, essas fotos parecem todas iguais, só que com tamanhos diferentes. Claro. A gente pode dizer que uma foto é a outra aumentada? Pode, tranquilamente, pode sim. Por que não? Vamos fazer o seguinte? Me responda essa pergunta que eu quero gravar na minha câmera. Tudo bem, tá bom? O nome disso é ampliação. Ampliação serve para aumentar o tamanho das coisas, preservando a forma original. Com um ampliador, eu consigo fazer fotos de tamanhos diferentes, porém semelhantes entre si. Como é que é? Fala isso de novo. Eu consigo fazer fotos de tamanhos diferentes, porém semelhantes. Eu já tinha escutado esse papo de semelhança em algum lugar. Um dos meus entrevistados já tinha falado disso, mas eu não lembro quem. Então, eu resolvi estudar sobre o assunto. Olhei no dicionário, pesquisei em vários livros e finalmente descobri o conceito matemático de semelhança. Está aqui no meu caderno, olha só. Objetos ou seres são semelhantes se têm exatamente a mesma forma, mas não necessariamente o mesmo tamanho, e guardam entre si uma relação de proporção direta. Entendeu? Não, nem eu. Eu vou ler mais devagar. Objetos ou seres são semelhantes se têm exatamente a mesma forma, mas não necessariamente o mesmo tamanho, e que guardam entre si uma relação de proporção direta. Acho que eu estou começando a entender. Na prática, essa história de semelhança funciona assim. Você lembra dessas fotos? Eita, desculpa, essa aqui não era para aparecer, não. Essa aqui deve ter sido minha mãe que colocou no meio. Tá? Então, como eu ia dizendo, a gente pode associar a ideia de semelhança à redução e ampliação, assim como disse meu amigo fotógrafo. Se a gente desenhar um retângulo em volta da foto, como se fosse uma moldura, e esticar a imagem ao longo da diagonal do retângulo, a foto vai aumentar na horizontal e na vertical na mesma proporção. Desse jeito, ela não deforma, ou seja, não perde a forma. E olha que curioso, essa razão é constante, ou seja, a divisão tem sempre o mesmo valor. Agora, olha o que acontece se a gente esticar a foto sem respeitar a proporção. Ela deforma e vira outra foto. E a razão deixa de ser constante. Os números estão dizendo pra gente que alguma coisa está errada na imagem. Essa brincadeira me fez perceber que semelhança tem tudo a ver com escala. E como escala tem a ver com maquete, eu me lembrei do arquiteto. Foi no escritório dele que eu ouvi falar sobre escala. Ivan, como é que eu faço para saber se as medidas da maquete do Congresso Nacional correspondem às medidas do prédio de verdade? É fácil. A escala dessa maquete está 1:300, o que significa que se pegarmos as medidas da maquete e multiplicarmos por 300, a gente chega às medidas reais do edifício. Então faz o seguinte, você mede aí e eu gravo daqui. Okay? Se a gente pegar a altura do Congresso, a gente vai encontrar 40 centímetros. Multiplicado pela escala 1:300, a gente chega à altura total do edifício de 120 metros. Uma outra coisa, vamos pegar aqui uma medida da mureta, lá em cima no prédio. Eu vou medir com um paquímetro para a gente ter a medida precisa.
ele está com 4,5 milímetros. Mas por que você está fazendo isso? Calma, isso aí eu vou te mostrar mais tarde. Vamos ver a altura do prédio real. Caramba, Ivan! Isso aqui é alto, hein? 120 metros. Olha, eu sou até um pouco maluco, mas me pendurar nesse prédio para medir só por amor à matemática não dá não. Não precisa, Pedro. A gente pode pegar um detalhe aqui do prédio. Medindo a altura da mureta aqui, olha, 135 centímetros. Confere? Perfeito. Então, aí a gente vai pegar essa medida agora e dividir pela escala. Vamos fazer a conta. 135 dividido por 300, a gente chega na medida que a gente teve na maquete, 4,5 milímetros. Então as medidas batem. Batem? Batem! Vamos começar. Viu só? Tem muita coisa na vida que a matemática explica. Se você leva a vida para a escola, a matemática vai junto, tá ligado? Não? Então se liga daí que eu vou desligar aqui. Corta.